O cachorro está latindo bem. Muito bem, vocês vão acostumar a ver sempre na nossa referência essa sigla, CRN-CM, que é a Coordenação Regional dos Núcleos de Capacitação Missionária. Eu ouvi dois de vocês conversando que fizeram o curso de evangelista. Onde que vocês fizeram o curso? Escola de Missões, Diácono. Muito bem. Escola de Missões era uma outra possibilidade de fazer o curso de evangelista. Aqui na primeira região, quem estava realizando o curso de evangelista éramos nós, da Coordenação Regional dos Núcleos, com vários núcleos espalhados na região. Agora o curso será também de forma virtual. Se vocês tiverem na igreja de vocês alguém interessado em fazer o curso de evangelista, é só dizer para se inscrever aí, que a gente vai... As aulas serão às quintas-feiras também de forma virtual. A coordenação funcionou até o ano de 2021 no espaço do Bennett. Com os problemas da rede, não só a coordenação, mas também o Seminário Teológico César da Cruz Filho, nós tivemos que sair do espaço do Bennett e ficamos sem nenhum espaço. Por quê? Porque a gente não tinha o espaço de uma instituição regional para funcionar. As duas instituições do Rio de Janeiro fecharam. O Bennett e o Instituto Central do Povo. Então, nós tivemos que apelar para a Igreja do Catete, que nos cedeu um espaço, e esse espaço a gente vai usar em alguns momentos, não em todos os momentos, porque o curso é virtual, mas em alguma futura reunião presencial que a gente tenha que fazer. Então, de certa forma, o nosso espaço físico de localização é a Igreja do Catete. O espaço virtual é esse e-mail que vocês receberam para fazer a inscrição. crnmetodista@gmail.com. Se quiser falar com a coordenação ou com cada um de nós, é só por esse e-mail, nós estaremos atentos ao seu contato. Nós temos uma equipe de coordenação. Eu sou o coordenador dos núcleos e eu faço questão de enfatizar um probleminha aqui agora. A gente, às vezes, mistura a coordenação com a presidência da ordem. Eu aqui não sou presidente da ordem. Eu aqui sou coordenador. Mas a gente vai ter vocês, como aspirantes ao diaconato, vão ter uma relação com a ordem diaconal. Nesta relação, vocês estarão se relacionando com o presidente. Então, por coincidência, alguém está com o microfone aberto. Então, por coincidência, aqui eu coordeno os núcleos de capacitação, sou coordenador dos cursos de formação diaconal e de formação de evangelistas. Saindo daqui, eu sou o presidente da ordem. Então, na relação com o bispo e com as autoridades da igreja, em relação ao núcleo, é o coordenador que se relaciona com o bispo.
Em relação à ordem, é o presidente da ordem que se relaciona com o bispo, mesmo sendo a mesma pessoa. Mas de vez em quando, eu pentei o cabelo de forma diferente para fazer essa diferença que é importante. Então, nós temos uma equipe de coordenação, o coordenador que sou eu, um secretário, aliás, uma secretária, que é a Sueli, ela está aí, vocês vão ver também. Temos uma tesoureira, que eu não convoquei para hoje, que é a Vera, e temos um responsável pela comunicação, que é o Afonso, que vocês já conhecem. Nós temos vários professores que trabalham com a gente. Eu sou um deles, também sou professor. O professor Jaime trabalha com Bíblia. Depois não precisa anotar isso. Nós vamos passar para vocês todas essas informações em boletim. Então, temos o professor Jaime, Bíblia. Temos a professora Renilda, que trabalha com Igreja de Dons e Ministérios. A professora Kátia vai trabalhar com metodologia e escola dominical. O professor Mariel vai trabalhar com história da igreja e teologia do metodismo. O professor Gerson vai trabalhar com cultura e pluralidade e vai trabalhar também com a questão da diversidade cultural. E vai trabalhar também com alguns documentos da igreja. E temos professores avulsos que estarão aqui fazendo algumas palestras com assuntos específicos. Normalmente, eu convido o professor pastor Edson Sardinha para falar sobre liturgia, que é importante no nosso trabalho. O professor Lincoln Araújo, para trabalhar com Estado, política e igreja, e, porventura, algum outro assunto que seja de importante para a formação do diaconato. Muito bem. No boletim 1, eu passei algumas informações para vocês, né? Falei aqui sobre as disciplinas que nós vamos estudar, falei de CONET. O que é CONET? Conselho Nacional de Educação Teológica. Ah, mas por que isso foi citado logo no primeiro boletim? E por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: esse conselho está ligado diretamente ao Colégio Episcopal da Igreja Metodista. E esse conselho é o responsável pelos currículos e conteúdos estudados em todos os cursos de formação teológica da igreja. Aí vocês vão me perguntar assim, então quer dizer que o currículo, por exemplo, de formação para o diaconato, não foi uma invenção da coordenação regional? Não, não foi uma invenção. A gente não inventa nada. A gente cumpre aquilo que é decisão do Colégio Episcopal. Então, o Colégio Episcopal decidiu esse currículo que está aí para a formação do diaconato. E todos os procedimentos a mais. Por quê? Porque, em função disso, o Colégio Episcopal promulgou um regulamento, que é o regulamento da ordem diaconal, e as diretrizes curriculares para a formação do diácono e da diaconisa. Da mesma forma, isso acontece com o curso de formação para evangelistas. Então, por exemplo, o curso que vocês fizeram lá na Escola de Missões foi um curso que foi decidido pela CONET e pelo Colégio Episcopal. A Escola de Missões não inventa nada. O mesmo currículo
que foi estudado na Escola de Missões, né? Foi estudado aqui por nós, na primeira região, na coordenação regional dos cursos de capacitação missionária. Eu, inclusive, sou membro da CONET por ser coordenador regional de capacitação missionária. O pastor, por exemplo, que é diretor lá da Escola de Missões, César dos Santos Silva, ele tem o mesmo sobrenome que eu, mas não é meu parente, mas é muito meu amigo. Nós somos membros da CONET juntamente com outros coordenadores de outras regiões que trabalham também com a capacitação, diretores de seminários, diretor da Faculdade de Teologia, etc, etc, etc. O que é que o Colégio Episcopal decidiu? Que o curso tem que ter 400 horas. Agora vocês vão se assustar com uma coisa. O curso de evangelista também tem que ter 400 horas. Mas a gente tem tido alguns problemas com os núcleos de formação que não completam o curso com 400 horas. E aí tem que brigar comigo, porque quem certifica sou eu. Se não cumprir o currículo, não vai ser certificado. Né? Aqui, por exemplo, o curso é presencial. A Sueli, por exemplo, já marcou a presença de vocês. Ah, não tem 75% de frequência? Vai ficar em recuperação. Por quê? Porque a gente não pode brincar na capacitação missionária da igreja. A gente tem que levar isso muito a sério. E a gente aqui leva a sério essa formação. Eu disse também aí no boletim 1 que o diaconato é parte do ministério ordenado da igreja. Eu vou falar sobre isso logo aí na frente. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que bom. Eu sempre digo para as minhas turmas o seguinte: quando a turma está muito calada, não pergunta nada, ou o professor é excelente, ou a turma não entendeu nada. Eu espero que seja a primeira opção. No boletim 2, eu falei sobre o curso virtual, né? E falei sobre os horários. Nós teremos 2 aulas, de 9h45 às 20h30. Aqui é um problema sério, né? Porque tem professor que eu tenho uma campainha aqui do meu lado, que eu fico quase quebrando a campainha para o professor parar a aula. E ele não quer parar a aula. Ele fica tão entusiasmado que ele quer seguir pegando o tempo do outro. Eu falei, isso não pode, ninguém pode pegar o tempo do outro. Cada um tem o seu tempo determinado e tem que cumprir. Eu sou rígido nessa questão. Então, nós vamos ter 2 aulas aqui, 19h45 às 20h30. Às 20h30, a gente vai marcar a frequência de todo mundo, de 20h30 às 21h15, o segundo tempo. Depois vocês vão receber um boletim com os horários das aulas, as temáticas que vão ser estudadas. Ah, então quer dizer que essa temática que vai nos ser apresentada é uma temática que vai ser cumprida até o final do ano? É. Ah, mas eu posso ter surpresa? Pode. Porque, às vezes, eu posso ter um problema com um professor, imediatamente a gente convoca o outro para substituir aquela aula. Uma coisa é verdade, ninguém vai ficar sem a aula. Eu posso apenas trocar um professor ou outro no seu horário. O curso, portanto, é virtual presencial, né? E aqui é importante, período probatório. Ah, mas o que é período probatório? É um período prático que você vai ter que desenvolver ao longo do seu curso, na sua área
de formação. Porque uma das exigências do curso de formação para o diaconato é que o diaconato é exercido na sua área de formação e na sua área de trabalho. Então, você já vai começar a pensar qual é o formato do período probatório que você vai ter que desenvolver na sua região, na sua igreja, ou numa congregação de sua igreja, dentro da sua área, como período probatório. Depois a gente vai explicar isso melhor para vocês. E também, no término do curso, vocês vão ter um projeto de término de curso, também na sua área de opção, ou na sua área técnica, ou na sua área de formação profissional. Esse projeto é um projeto possível de ser executado na sua prática diaconal. A gente também vai orientar a vocês sobre o projeto do curso. No boletim 3, a gente fez uma inovação, dando uma informação, primeiro, que essas 2 primeiras aulas nós vamos esclarecer dúvidas existentes. Vou explicar por quê. A gente teve uma curiosidade. Teve gente que se inscreveu tanto para evangelista como para o diaconato. Está nos 2. Não vai poder ficar nos 2, que é uma opção ou outra. A gente vai ajudar com esses esclarecimentos que você decida onde você quer ficar. Esse investimento pessoal eu vou falar no final. Que é um custo, né? Para a gente executar esse curso. Se alguém tiver uma Bíblia à mão, vou dar 2 minutos para pegar uma Bíblia. Isso aí. Muito bom. Vamos abrindo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, né? Primeiro, porque eu sou professor de história. E segundo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é a história da igreja primitiva. Como as coisas se organizaram. Não é? E também por que nós estamos aqui hoje. Então, esse capítulo 6, né? Se você for olhar um pouquinho o livro de Atos dos Apóstolos para trás, os versículos anteriores, vocês vão ver que tudo acontece após a ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo. Isso está tudo aí no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? E após a vinda do Espírito Santo,
as primeiras conversões. Pouquinhas, né? Pouquinhas conversões. Discurso de Pedro, só 3.000. Né? E nenhum apóstolo pensou em construir igreja para 3.000. Né? Mas foram convertidos 3.000. Eu fico pensando que confusão que não foi essa conversão. Porque eram 3.000 de tudo que é lado. Eu gosto muito do termo, né? do que está aqui no livro de Atos, na experiência do Pentecostes, que diz assim: no versículo 13, não é? Aí você vai ter um descritivo da quantidade de gente, de onde eles eram. Eu estava lendo um estudo sobre Atos dos Apóstolos, que eu gosto muito, que é de Justo Gonçalves. Atos dos Apóstolos, Justo Gonçalves. Se você tiver, assim, vontade de comprar um livro, compra esse. Atos dos Apóstolos, Justo Gonçalves. Que ele diz o seguinte: era gente de tudo que é canto. Eles calculam que você tinha mais de 100 etnias, cada um falando a sua própria língua. Mas o que é que o Espírito Santo fez? Que cada um podia entender o que o outro falava na sua própria língua. Né? Seria o mesmo que eu estivesse aqui falando para vocês em turco e vocês estivessem me entendendo claramente. Ali eram 100 línguas diferentes, falando um com o outro, e todo mundo se entendendo. Porque essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para separar ninguém, é para juntar todo mundo. É para fortalecer a comunidade. E na conversão dos 3.000, logo de cara, e depois saiu todo mundo querendo converter todo mundo, então eu imagino que isso é uma bola de neve, foi se multiplicando sem controle. E aí a gente vai ter a grande expansão da igreja primitiva. A grande expansão da igreja primitiva. E essa multidão toda vai começar a ter problemas. Porque quantos apóstolos nós temos? 11, não é isso? E estava faltando gente, então vamos logo formar mais um aí. A congregação se reúne, a eclésia se reúne e vamos eleger um para substituir Judas. Elegeram Mateus. Não. Que Mateus? Matias. Aí os 12 estão completos. Mas será que os 12 vão dar conta de mais de 3.000? Não vão dar conta. E ainda mais começa, depois dessa grande conversão, o que é interessante aqui, começa a perseguição da igreja. E a perseguição espanta as pessoas? Não. Converte mais gente aí. E a igreja, então, tem um problema. A igreja primitiva
tem um grande problema. Precisa começar a atender a comunidade. E aí eu gosto do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que eu quero ler. Diz assim: se você quiser comprar uma Bíblia, compre essa. A gente precisa ter uma Bíblia de estudo. Compre a Bíblia de estudo de Wesley. É maravilhosa. Depois a gente pode até juntar todo mundo que queira uma Bíblia de Wesley. Aí a gente consegue comprar mais barato. Mas vamos lá. Capítulo 6, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Eu não falei ali de mais de 100 etnias? Essas 100 etnias não eram de judeus. Era de fora. Gente de fora da Judéia. Tinha grego, tinha romano, tinha macedônio, tinha sírio, tinha fenício, tinha turco. Tinha de tudo que é gente que você possa imaginar. Cretense, grego. E tinha também a comunidade judaica. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha só. Aqui, ó. Dois ministérios. Repararam? O ministério da palavra. E o outro, o ministério do serviço. Diz assim: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu gosto muito desse texto, porque logo na igreja primitiva, a igreja tratou de separar os dons e os ministérios. Quem tem ministério da palavra, naquele momento, eram os apóstolos. Quem tem ministério do serviço? Não tinha ninguém. Vamos achar alguém que faça esse serviço. Quando você vê aqui o texto, atendia às mesas, atender às mesas é atender às necessidades da comunidade. Porque os cristãos primitivos passaram a viver em comunidade por causa da perseguição, por causa da conversão e pela necessidade de estarem juntos em todo o momento da oração, de ouvir a palavra, de estudar. Eu não vou dizer que estudar o texto bíblico, porque não havia texto bíblico. As coisas eram de forma oral. Então, mais importante ainda era o ministério da palavra. Os apóstolos não podiam estar preocupados em atender às necessidades sociais da comunidade, a administração da comunidade, os conflitos da comunidade. Temos que achar gente para nos ajudar. E quem vão ser os escolhidos para ajudar? Aí, vamos lá. Quanto a nós, nos consagraremos, cheios de, para os encarregarmos desse serviço. 3. 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram 7.
Eu não vou ler o nome deles, não. Mas eu quero destacar dois aí. Estevão e Filipe. Tinha um Filipe que era apóstolo. Agora você tem um outro Filipe aqui, que é o Filipe diácono, que vai ser importantíssimo depois na expansão da palavra de Cristo, do ensinamento de Cristo, do Evangelho. Então, diz assim, apresentaram-se homens aos apóstolos que, orando, fizeram o quê? 6. Fizeram o quê? Pode falar. Quem pode falar? Impuseram as mãos. Puseram as mãos. Eu só vou dizer uma coisinha aqui, que depois eu vou voltar a falar sobre isso. Virou mania nas nossas igrejas impor as mãos. Paulo faz uma recomendação a Timóteo: cuidado em quem você impõe as mãos. Então, temos que parar com essa mania. Os diáconos foram escolhidos, eleitos, e só depois disso os apóstolos impuseram as mãos. Esse procedimento vai ser importantíssimo na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque na ordenação o bispo vai impor as mãos na nossa cabeça. Porque nós passaremos a ter uma missão importantíssima no seio da igreja. E só se impõe as mãos nos escolhidos. Só se impõe as mãos nos escolhidos. Não se impõe as mãos em qualquer um. E a palavra de Deus crescia, o versículo 7. E em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso tudo aqui? Quero dizer simplesmente o seguinte: o diaconato é uma ordem apostólica. Porque tem a origem na Igreja dos Apóstolos. E eu gosto de brincar sempre com os presbíteros, dizendo o seguinte: os diáconos são anteriores aos presbíteros. Por quê? Porque apóstolo não tem substituto. Olha o que eu vou falar. Apóstolo não tem substituto. Né? Tem algumas igrejas aí denominam seus líderes como apóstolos. Apóstolos foram só aqueles que tiveram contato com Jesus. Discutiram até que se Paulo era apóstolo. Como é que você tem hoje aí essa mania de ser apóstolo, ser isso, ser aquilo? Quem vai dar continuidade ao trabalho dos apóstolos, não substituindo os apóstolos, são os anciãos que são chamados presbíteros e que passam a ser os responsáveis pelas comunidades cristãs que se desenvolvem ao longo do espaço geográfico do município. E lá vão juntos os diáconos. Porque, paralelamente aos apóstolos, os diáconos estão trabalhando. E Paulo, apóstolo, vai ser consciente na utilização dos diáconos na igreja primitiva. Então, eu quero dizer o seguinte, que o capítulo 6 serve para definir dois ministérios. O ministério da palavra, cuja responsabilidade era dos apóstolos,
e o Ministério do Serviço, cuja responsabilidade é dos diáconos. Vamos seguir. Tem uma estrutura teológica que leva a sério a diaconia, portanto, o Ministério do Serviço, como dimensão necessária na comunidade de intervenção, objetivando a melhoria das condições humanas e sociais, e não uma simples ação de um cristão motivado pelo amor ao próximo. Neste sentido, uma igreja de dons e ministérios ultrapassa e é ultrapassada pelo ministério diaconal esta dimensão. O que a gente quer dizer? É o seguinte: a igreja pode ter o Ministério de Ação Social. Pode, deve ter. Mas isso não substitui o trabalho do diácono voltado para a comunidade, para as necessidades da comunidade, administrativas, jurídicas, pessoais, sociais e outras dificuldades que a comunidade possa ter. Então, o ministério do diácono está além do ministério da ação social da igreja local. Esse é um documento que vai ser importantíssimo para a gente, que são os cânones. Vocês vão precisar ter os cânones. Logicamente, eu não vou solicitar que vocês tenham cânones impresso. Depois vai ser necessário que a gente tenha os cânones impressos. Mas ele não foi publicado ainda, o novo. Porque vocês sabem muito bem que nós tivemos um concílio geral, várias alterações canônicas foram feitas. Várias alterações canônicas foram feitas durante o concílio geral, e essas alterações ainda não foram publicadas. Então, depois que publicar, a gente vai ter o novo texto da legislação virtual no site da igreja, e a editora Angular vai publicar o texto completo com a parte documental da igreja, que é importante. E não está no virtual. O virtual vai ser só a legislação especial. Então, por exemplo, a Constituição da Igreja. Aqui é importante que a gente já comece a entender uma coisa. A Igreja Metodista tem acho que vocês não estão vendo o texto todo aí, né? Aqui, ó. A Igreja Metodista tem uma Constituição e tem abaixo da Constituição documentos gerais e a lei especial da igreja. Aquela que ensina como a igreja local se organiza, como o concílio regional, distrital, geral funciona, define os cargos da igreja, etc. Mas está na Constituição, o artigo 11 e 12 da Constituição. Diz assim: ordens são categorias eclesiásticas nas quais a Igreja Metodista acolhe aqueles que reconhece vocacionados para serviços especiais no desempenho da sua missão. Então,
aqueles que reconhecem vocacionados para serviços especiais. Estou falando de duas coisas aqui. Do presbítero, com o ministério da palavra, e do diácono, o ministério do serviço. Completa a Constituição. As ordens da igreja são duas. Quais são? A ordem presbiteral e a ordem diaconal, constituída, respectivamente, de presbíteros e diáconos sem distinção de sexo. Aqui, pessoal, sem distinção de sexo. Isso é uma característica metodista. Eu gosto sempre de ilustrar com uma historinha. Eu tive uma aluna aí no núcleo que terminou o bacharel em teologia. Excelente aluna, ativa na igreja. Então, aí requereu o diploma e o histórico escolar. Nós preparamos o diploma e o histórico escolar, mandamos para ela e tal. Aí, de repente, ela me pede outro diploma e outro histórico escolar. Aí mas por que você está pedindo uma segunda via disso aí? Aí ela falou assim, é porque eu estou mudando de igreja. Eu levei um susto. Você está mudando de igreja? Ah, é. Eu falei, você vai para onde? Me disse lá a igreja, não interessa para vocês aí. Me disse a igreja, eu falei assim, olha, fulano, você é muito incoerente. Eu disse isso tudo com letra maiúscula para ela. Você é incoerente. Você sabe qual foi a monografia dela? O Ministério Feminino na Igreja. Aí eu falei assim, o que você vai fazer com sua monografia na igreja para a qual você está indo? Pois ela não aceita o Ministério Feminino. Mulher não tem vez lá. A gente vai tentar. Tá bem, vai ficar tentando a vida inteira, porque não vão mudar. Então, quando eu digo que as duas ordens nossas, presbiteral e diaconal, sem distinção de sexo, isto é uma característica metodista, que admite, permite, aceita, prioriza, valoriza o ministério feminino. Entendam isso. O diácono e diaconisa não é um membro de ministério da igreja local. Vou explicar melhor. Ele não é membro do ministério da igreja local como diácono. Eu, por exemplo, eu sou da igreja do Jardim Oceânico, metodista. Sou professor da escola dominical. E sou do MAAD. Porque eu sou membro daquela igreja local. Mas eu não exerço lá a minha função de diácono no ministério da igreja local. Eu sou diácono da igreja regional lá naquela igreja. Mas, como eu sou membro de lá, eu participo do ministério da igreja local. Né? Mas, como diácono, você é regional, não é da igreja local. Você é um membro da região, não da igreja local.
ele ou ela é parte do ministério ordenado da igreja, ao lado do presbítero, como a gente viu ali. A gente não viu que a gente tem duas ordens? Então, o presbítero, por exemplo, quando ele termina o curso de teologia, faz o período probatório, é votado no concílio e aprovado no concílio, ele vai ser ordenado presbítero. Enquanto ele não é ordenado presbítero, ele é pastor em exercício probatório na igreja. O pastor da igreja metodista, que não é presbítero, pode concorrer ao episcopado? Não. Ele só vai poder concorrer ao episcopado depois de 10 anos de presbiterato. 10 anos depois. Ele foi ordenado presbítero. O diácono, portanto, é ordenado da mesma forma que o presbítero é ordenado. E aí vamos ver o que significa isso. Coloquei de propósito aqui um monte de igrejas aí. Pode escolher o que vocês quiserem. Tem igreja para todos os tipos aqui do lado. Tem batista, tem congregacional, assembleia. Divirtam-se. Nas igrejas congregacionais, o diácono toma outra dimensão. Não é de um ministério ordenado, mas de uma função administrativa da igreja local. Se você vai na porta de uma igreja congregacional, tem lá um diácono que te recebe, arruma um lugar para você sentar. Porque ele é o oficial daquela igreja. Ele é a mesma coisa que um ministério da recepção na minha igreja. Ou do tesoureiro da minha igreja. Porque ele cuida das finanças. Então, a dimensão do diaconato nas igrejas congregacionais tem nada a ver com isso que nós pensamos das igrejas históricas. Metodista, luterana, episcopal. Em alguns casos, se proíbe até o ministério feminino. Eu tive uma historinha aqui de uma senhora, apareceu lá na minha igreja. E entrou lá no ministério da igreja local e, de repente, ela está aborrecida, nós fomos conversar com ela e tal, aquela coisa toda. E aí eu perguntei para ela, mas por que você se transferiu para cá se você estava bem na igreja batista? Ela me falou que tinha vindo da igreja batista e estava muito bem lá. Eu falei, olha só, você trocou a sua salvação eterna para sempre por uma salvação que você tem que construir dia a dia, no processo de santificação. Ser metodista dá trabalho mesmo. Você não é salvo para sempre e nem foi escolhido para salvação. Você tem que construir a sua salvação. Ela me olhou espantada e falou assim, mas eu vim aqui só para pregar. Eu falei, você veio para cá só para poder pregar? Eu vou falar com o pastor. Fui lá, pastor, a madame aí está se transferindo aqui para a igreja só para o senhor permitir que ela suba ao púlpito para pregar. Ela não está interessada em ser membro aqui da igreja, não. Aí perguntei, mas por que você não ficou na tua igreja e prega? Prega lá. Lá eles não permitem que mulher suba ao púlpito.
Então, diaconato em outras igrejas é masculino e ele é oficial da igreja local. Mulher, nem pensar. Vocês têm ideia de quantas denominações nós temos no Brasil? Hein? Oficiais É. Com registro. com registro, não. Tem Não é, não? muitas. Zé, Isso. 10 mil ou menos de Nossa. 10 mil? Mais de 10 mil. 65 mil Misericórdia. registrada, Que isso. com É muita CNPJ. coisa. É. Porque eu digo o seguinte, é mais fácil abrir uma igreja do que um botequim. Botequim precisa de alvará, a igreja não precisa. É muita coisa. Uma grande diferença entre ordenação e consagração. Que diferença é essa? Vou dar um exemplo claro aqui. Quando você é escolhido para trabalhar no ministério local da igreja, por exemplo, numa AD, o pastor, ou no final do ano, no início do ano, vai te chamar e vai te consagrar para aquela função. Você saiu de uma AD, acabou a tua consagração. A consagração é temporária. A ordenação, não. Você, ao terminar o curso de formação para o diaconato, você vai ser encaminhado ao concílio, vai passar pela comissão ministerial, vai ser aprovado ou não no concílio, e só depois é que você vai ser ordenado. E depois que você é ordenado, você passa a fazer parte de quê? Daqui, ó, que beleza aqui, da ordem diaconal. Esse é o símbolo da ordem diaconal. O triângulo significa a Santíssima Trindade, a cruz é a chama o metodismo e as mãos o serviço. Então, você só é membro da ordem depois que você for ordenado. Ah, mas se eu pagar a mensalidade, eu sou membro da ordem? Não. Só depois que for ordenado. E receber a estola do diácono. Que faz parte do ritual. O diácono nos câmbios. Eu vou parar por aqui, hoje. Mas não fica acostumando, não, de terminar um pouquinho mais cedo, hein? É hoje só. Eu vou terminar porque eu vou pedir para vocês. Vou fazer duas coisas. Deixa eu sair daqui desse... Diácono, Pode falar. eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode e deve. O senhor falou sobre... Quem está falando? É o Zé, José, isso. O senhor Eu falou gravei teu nome porque você foi um dos primeiros a se inscrever para o diaconato.
Não, mas eu conheci o senhor pessoalmente também no último concílio. Eu estava lá, eu Que falei bom. com o senhor isso. Isso. Então, o senhor falou sobre o diaconato não é o diácono não ser membro, né? O senhor falou isso quase agora. Não, Aí, eu falei ah, que ele, como diácono, ele não está isso, subordinado ao ministério local. isso. Então, Ele é está sobre. ele está acima desse ministério local. Mas você, como membro da igreja, vai Aham. participar do ministério local. Não, entendi. A minha pergunta é o seguinte, que em relação, por exemplo, um pastor, a igreja metodista ela é volante, né? Ele fica 2 anos, ou pode ficar 4 anos, ou pode ficar mais, mas Ou normalmente 12, muda. né? Eu conheço um que ficou Isso. 12. Não, aqui o meu pastor já está 15, Tá bom. entendeu? Essa que é a minha pergunta. Por exemplo, se eu sou diácono, né, na minha igreja aqui, aí o meu pastor ele muda de igreja, ele é designado para uma outra igreja, em outro local, ele pode solicitar que eu vá junto com ele? Pode. Isso aí que eu queria saber, porque Pode porque o porque eu sou diácono, regional, isso. o É diácono, isso? sendo regional, o bispo pode determinar que você sirva em Isso outro aí. local. Ele vai te consultar. Isso. Zé, eu vou te nomear Aham, para a igreja tal junto com o pastor tal. isso, Não faz isso isso. não, eu já estou cansado dele. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Eu, por exemplo, eu tenho nomeação do bispo, Aham, mas não é para a minha igreja local, isso. é para a coordenação regional dos núcleos. Amanhã depois o bispo pode me tirar? Pode tirar a minha nomeação, mas não tira a minha condição de diácono, Entendi. entendeu? Porque o Entendi. diácono é vitalício. Eu disse, Beleza. eu brinco sempre com os bispos, dizendo o seguinte: bispo e presbítero se aposenta. Diácono, não. Não, porque bispo e presbítero está previsto na legislação que ele tem idade para se aposentar. Ah, Diácono não, é vitalício. amém. É porque a gente vai dar trabalho. É isso. Tá certo. Graça e paz. Graça e paz. Eu Pode gostaria falar. de fazer uma pergunta. Ô, Nadir, apareça. Cadê, meu Deus? Isso. Você é de que igreja? Eu sou de Salvador, da Igreja Metodista, no bairro de Pirajá. Pirajá. Periférico. Está faltando uma outra aqui também, é daí. Não fiquei sabendo que tem alguém mais daqui. Fala, Nadir. Eu gostaria de saber se vai ser sempre na segunda-feira as aulas, sempre na segunda, até terminar o curso. Sempre. Sempre segunda? Sempre segundo esses horários. Que a gente já previu um horário que a gente sondou nos funcionamentos da igreja. Então, como segunda-feira as igrejas, de modo geral, não têm atividade, e é quase sempre a folga do pastor, é dia de diácono trabalhar. Pois é, Então, para mim ficou aqui. Estou um pouquinho triste, mas vou continuar, né, no curso, porque o meu grupo de intercessão se reúne sempre todas as segundas-feiras, e aí eu não vou poder participar da intercessão ativamente, né? Todas as segundas é o grupo de mas intercessão que reúne. eu te entendo, mas é uma questão de a prioridade sua. É verdade. Né? A gente precisa invadir a Remini. Né? Já temos uma aí. Não, temos 3. Na Remini. Temos a Beth, que foi votada no último concílio, Elizabeth Guimarães, e temos a Jane
e uma outra que eu não me lembro o nome, lá em Recife. A gente quer mais um bando de gente aí da Remini no curso de formação. Muito bem. Ô, Zé, você é de que igreja? Igreja Metodista do Jabu. Ah, sim. Aqui perto de mim, É, na Barra. um pouquinho perto. Não Pois tão é, longe, uma não. igreja que a gente tem uma grande relação. Isso. Muito bem. Regina, você é de que igreja? Está sem som. Toca aí no microfone, Regina. Magalhães Bastos. Isso. Que bom. Glória a Deus. Lília? Está sem som, Lília. Vocês todos abram o som aí. Eu vou perguntar o nome da igreja de todo mundo. Oi. Fale. Ouvindo? Tô. Ouvindo? Ouvindo. Estou membro agora na Igreja Metodista de Coelho Neto. Fui membro 40 anos em Vieira Fazenda. Ah, sim. Ótimo. Mas, por motivo de mudança, eu estou congregando na igreja do meu genro, pastor Tiago, na Igreja Metodista Central de Coelho Neto. Conheço muito, Tiago. Muito bem. Ana Lúcia. Olá, pastor. Eu sou da Catedral Metodista do Catete. Espera um instantinho. Se você me chamar de pastor de novo, eu vou brigar a beça com você. Desculpa. Eu sou diácono. É bispo. Tá certo, diácono. Ô, Sueli, apareça aí para todo mundo te ver. A Sueli é a nossa secretária. Olha aí. Sueli. Sueli Peixoto é da igreja de Vila Isabel. Marcelo. Pastor, meus irmãos. Marechal Hermes. Isso. Ótimo. Ana. Eu? Fala, Ana. Eu sou da Catedral Metodista do Catete. Ah, eu estou falando da Ana Paula aqui. Ah, sim. Boa noite, gente. A paz. Eu sou da Igreja Metodista Realengo. Ah, que bom. Da igreja do Afonso, né? Isso. É isso aí. Vocês aguentam um pouquinho ele por lá, tá? Ah, tá. Realengo? Jane. Pedro apareça. Paulo, Ana, Sônia. Realengo em peso, hein? Conheço pouco de Realengo, hein? Conheço. O restante do pessoal precisa aparecer aí. Bota a camisa. Joseni. Eu sou da Metodista Central de Realengo. Também Realengo? Também. Eita, Puxa glória. vida, hein? Tudo influenciado, professor. Tá bom. Pedro, Paulo, Ana Bárbara e Sônia Correia. Eu não sei se o meu microfone está funcionando. Está funcionando, Sônia. Pode Eu falar. sou da Igreja Metodista do Catete também. Ah, sei. Ótimo. Ana Bárbara, Pedro, Paulo. Tudo bem. A gente, na próxima aula, a gente consegue falar com o restante do pessoal. Pessoal, olha só. A gente abre a sala sempre antes do horário. Pelo menos 5 minutos antes do horário para você se atrapalhar com a internet, consertar, chamar o Afonso, etc. Ô, Ana Barbosa, você é de onde? Ana Bárbara. Ana Bárbara, tá bem. Ele trava e o som.